Os gigantes da floresta de Edale. Em um lugar na Noruega, vivia um casal muito pobre. Eles tinham muitos filhos. E dois deles, que eram jovens, estavam sempre perambulando pelo país. Por isso, eles eram bem conhecidos por todas as estradas e também conhecia o atalho de Edale. Aconteceu uma vez que eles queriam ir para Edale, que era uma cidade da Noruega, mas ao mesmo tempo ouviram que alguns falcoeiros, criadores de falcões, haviam construído uma cabana em Maela. E assim decidiram matar dois coelhos em uma cajadada só e ver como os pássaros eram caçados. Então, pegaram um atalho e foram. Como era outono e eles não conseguiam abrigo nem comida, continuaram caminhando em direção à Edade. Mas o caminho era apenas uma trilha e quando a noite caiu, eles se perderam. Pior ainda, também não conseguiram encontrar a cabana dos falcoeiros. Antes que percebessem, já estavam nas profundezas da floresta. Assim que viram onde estavam, começaram a quebrar galhos, pois tinham consigo um machado na mão e fizeram uma fogueira. Depois disso, arrancaram musgos e fizeram uma cama para eles. Pouco tempo depois de se deitarem, ouviram algo que cheirava e fungava muito alto. Os meninos apuraram os ouvidos e ouviram atentamente para tentar descobrir se eram animais selvagens ou gigantes da floresta. E naquele instante, algo se ergueu no ar e disse: "Sinto o cheiro de sangue cristão aqui." Ao mesmo tempo, eles ouviram passos tão fortes que faziam a terra tremer e tiveram a certeza de que os gigantes estavam perto. "Que o céu nos ajude e o que vamos fazer?" perguntou o garoto mais novo ao irmão. "Você deve ficar em pé sobre o teto e estar pronto para pegar nossas malas e fugir quando os vir." "Já eu vou pegar o machado", respondeu o outro. De repente, eles ouviram os gigantes atacá-los como loucos, e estes estavam tão altos e robustos que sua cabeça tinha o tamanho do topo das árvores. Entretanto, por sorte, eles só tinham um olho. Eles tinham um buraco na testa, no qual encaixava o olho, e o giravam e torciam com a mão para ajustá-lo. O primeiro dos gigantes provavelmente estava usando o olho para ver o caminho, e os outros apenas o seguiam. "Pegue as armadilhas", disse o mais velho dos garotos, "mas não fique muito longe e veja como as coisas vão. Como os olhos deles estão muito altos, ele não poderá me ver quando eu estiver atrás dele." Sim, o irmão correu e os gigantes o perseguiram enquanto o mais velho ficou atrás deles e o cortou com o machado o tornozelo daquele que estava por último. O gigante deu um grito horrível e o gigante líder ficou com tanto medo que estremeceu e acabou derrubando o olho. O menino se apressou para pegá-lo. Era maior do que 2 potes juntos, e tão claro e brilhante que, embora estivesse escuro, tudo ficava claro como o dia quando se olhava através dele. Quando os gigantes perceberam que os garotos haviam roubado o olho do líder e machucado o terceiro gigante, começaram a ameaçá-lo com todo o mal do mundo caso não devolvesse o olho imediatamente. "Eu não ligo muito para gigantes e ameaças", disse o garoto. "Ainda mais que agora tenho 3 olhos para mim e vocês 3 não têm nenhum. Além disso, 2 de vocês vão ter que carregar o terceiro. Se não devolverem os nossos olhos neste minuto, vocês serão transformados em pedras", disse os gigantes. Contudo, o garoto pensou que não iria devolver tão rápido. Ele não tinha medo de bruxarias ou de palavras duras, e respondeu que se os gigantes não os deixassem em paz, ele machucaria todos 3 para que tivessem de rastejar pela terra. Quando os gigantes ouviram aquilo,
ficaram ainda mais assustados e começaram a usar palavras suaves. Eles imploraram com muita doçura para que os garotos lhe devolvessem o olho, e disseram que, em troca, eles teriam todo o ouro e prata que quisessem. Isso tudo parecia muito bom para o rapaz, mas antes ele queria o ouro e a prata. Ele disse que se um dos gigantes fosse em casa buscar o ouro e prata suficiente para encher a mala dele e a do irmão, devolveria o olho a eles, mas ficaria com o olho até que ele desse o que lhe pedia. Os gigantes ficaram muito alterados e disseram que nenhum deles poderia ir sem ter olhos para ver. No entanto, de repente, um deles começou a gritar para sua mãe. Depois de um tempo, uma resposta veio de uma colina muito distante ao norte. Então, os gigantes disseram que ela deveria trazer 2 baldes cheios de ouro e prata, e não demorou muito para ela chegar. Quando a gigante soube do que havia acontecido, ela também começou a ameaçá-los com bruxaria. Mas os gigantes estavam com tanto medo que imploraram para que a mãe deles tomasse cuidado com aqueles pequenos homens, pois não se podia garantir que eles também não tirariam os olhos dela. Então, ela jogou para eles as malas, o ouro e a prata e voltou para a colina com os gigantes. Desde então, ninguém mais ouviu falar em gigantes que andam na floresta de Edade caçando sangue cristão.